Segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a diferença de remuneração entre homens e mulheres, que vinha em tendência de queda até o ano de 2020, voltou a subir no Brasil e atingiu 22% no final do ano passado. Na prática, isso significa que uma mulher recebe mais ou menos 78% do que um colega homem que desempenha a mesma função. Também no ano de 2022, a gente acompanhou um aumento significativo no número de chamadas para o 190, o número de emergência da Polícia Militar, e nas formas de violência que foram praticadas contra mulheres. A gente está falando de crimes como feminicídio, assédio, homicídio doloso especificamente cometido contra mulheres, lesões físicas decorrentes de casos de violência doméstica, por exemplo, casos de importunação sexual. Inclusive, se a gente for falar especificamente do assédio, a gente tem um dado do Ministério Público do Trabalho que mostra que só nesse primeiro semestre do ano de 2023, a gente teve mais de 8.000 denúncias. Para ser mais precisa, 8.458 denúncias. Um número que representa quase que todo o número de denúncias do ano de 2022, só no primeiro semestre. Juntos, eu acho que esses dados mostram para a gente uma realidade que já é conhecida, mas que ainda precisa ser discutida. O que é violência de gênero? Uma forma de violência que é direcionada para um grupo específico ou para alguns grupos especificamente e que se materializa em diferentes espaços, de diferentes formas. E que, aqui, um parênteses importante, apesar de ser direcionada a um grupo específico, como eu disse, um grupo de mulheres, a gente precisa lembrar que o grupo de mulheres é um grupo diverso. E quando a gente considera, por exemplo, a comparação entre mulheres brancas, pretas e pardas, a gente sabe que esse segundo grupo é mais vitimado do que mulheres brancas. Assim como a gente sabe que algumas violências, como, por exemplo, as violências sexuais, são preferencialmente cometidas contra meninas de até 14 anos. E é por isso que eu estou aqui hoje, meu nome é Arielle, estou a convite da BASF para falar um pouquinho como que essas parcerias institucionais e organizacionais elas podem ajudar a gente a transformar esse cenário, a fomentar um espaço tanto público quanto privado de mais segurança para as mulheres. E na minha companhia para conversar sobre esse assunto estão Rafaela Favarin, consultora de negócios em compras, a Raniele Souza, coordenadora do movimento A Voz Delas da Mercedes-Benz e a Camila Ribeiro da WeConnect. Antes de passar a palavra para essa mesa incrível que está aqui comigo, para que elas contem um pouquinho sobre o trabalho que elas desenvolvem, eu queria fazer um parênteses importante. Como esse é um tema relativamente sensível e que pode despertar algumas experiências prévias, você que está ouvindo a gente em qualquer plataforma, sinta-se à vontade para pausar esse vídeo, pausar esse áudio, se recolher, respirar fundo, caso você se sinta em qualquer momento desconfortável. Depois você volta e ouve a nossa conversa até o final. Então, eu vou começar eu me apresentando. Meu nome é Arielle Sagrilo, eu sou formada em psicologia, sou mestre em psicologia social, doutora em psicologia forense, trabalho há mais de 15 anos construindo soluções em espaços públicos e privados e também no atendimento clínico para mulheres se sentirem mais seguras e enfrentarem as suas situações ou as suas experiências de violência. Eu vou passar a palavra agora para a Rafa para que ela conte um pouquinho para a gente sobre quem ela é, de onde ela vem e por que ela está nessa mesa. Obrigada, Ari. Olá, pessoal. Eu sou a Rafaela Favarin. Eu trabalho na BASF há quase 15 anos. Tenho experiência de 6 anos já na área de compras, especificamente trabalhando com sustentabilidade, diversidade e inclusão na cadeia de suprimentos. Então, estou aqui nessa roda de conversa com as meninas hoje justamente para representar a área de compras e poder falar um pouco como que essa área consegue contribuir e se conectar com outras empresas para que a gente crie um ambiente mais seguro e inclusivo, principalmente quando a gente fala de equidade de gênero. Oi, pessoal, meu nome é Camila Ribeiro, eu estou aqui hoje representando a WeConnect International, que é uma ONG, uma organização sem fins de lucro, que tem base nos Estados Unidos, mas atua hoje em mais de 140 países no mundo inteiro. E a nossa missão é ajudar a levar mais dinheiro para as mãos de mulheres empresárias. E ao longo da conversa a gente vai contar um pouquinho mais como a gente faz isso. Olá, pessoal, eu sou a Raniele, coordenadora do movimento A Voz Delas da Mercedes-Benz. A Mercedes-Benz, criou o movimento em 2019 com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das motoristas profissionais de ônibus, caminhões e as cristais, que são como são conhecidas aí as esposas dos caminhoneiros. E aí nós fazemos um trabalho de conscientização com a sociedade para mostrar que lugar de mulher é onde ela quiser estar, inclusive no segmento do transporte. Como fazemos isso, Nós juntamos forças a empresas parceiras que são super engajadas, inclusive a BASF, Esse é um dos motivos
motivos de o movimento A Voz Delas estar presente nessa mesa. E hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre essa questão de segurança, que é um dos pontos que as mulheres sofrem bastante nas estradas. Obrigada. Acho que deu para entender por que eu disse que eu estava muito bem acompanhada nessa mesa e por que essa mesa é incrível. E pensando eu comecei trazendo alguns dados de violência, alguns dados de violência de gênero, pensando como que essas violências atingem grupos de mulheres, seja no espaço público, seja no espaço privado. E quando a gente faz uma discussão, ou quando a gente se propõe a fazer uma conversa sobre violência de gênero, acho que a gente tem que dar um passinho para trás e fazer uma conversa anterior que tem a ver com o que é gênero, o que são estereótipos de gênero, o que são vieses de gênero. E aí eu queria fazer um convite especialmente para Camila conversar com a gente a partir da tua expertise, como que essas coisas se conectam, como que vocês trabalham esse assunto. Conta um pouco pra gente. Tá ótimo. Bom, então explicando um pouquinho mais em profundidade, né, quem é o WeConnect International, alguns já conhecem um pouco mais. Como eu comentei, a gente é uma organização sem fins de lucro que tem base nos Estados Unidos, mas atua hoje em mais de 140 países no mundo inteiro, que tem como essa missão super nobre de ajudar a levar mais dinheiro para as mãos de mulheres empresárias. De maneira muito resumida, a gente trabalha em 3 grandes pilares. A gente identifica essas empresas que são pertencentes a mulheres no mercado. A gente certifica essas empresárias para que elas possam comprovar que realmente são empresas pertencentes a mulheres. A gente capacita essas empresárias para que elas possam estar prontas para fazer negócios com grandes corporações como a BASF. E a gente conecta essas empresárias com compradores das grandes corporações do mundo para que, idealmente, essas conexões se transformem em oportunidades de negócios. Então, no dia a dia, a gente trabalha muito tanto com o lado das empresárias como com o lado dos compradores. E por mais que eu sinta que, assim, eu estou na WeConnect há 3 anos, eu sinto que é um movimento que vem ganhando muita força, esse chama diversidade e inclusão na cadeia de valor, né, onde a gente trabalha. Vem ganhando muita relevância aqui no Brasil especificamente. A gente tem, junto com a Rafa, muitos profissionais que trabalham nisso. Mas ainda existem muitos vieses conscientes e inconscientes quando a gente fala de empresas de mulheres. Então, até na nossa conversa prévia, eu trouxe alguns exemplos que eu acho que são bem representativos, não só do Brasil, eu trouxe até alguns exemplos mundiais, assim, para a gente entender, quando a gente fala especificamente, né, do setor que eu trabalho, que são empresas de mulheres, alguns exemplos que a gente já ouviu no passado. Então, a gente tem uma história muito representativa de uma empresária super bem sucedida que a gente tem no México, e ela estava conversando com um grupo de compradores e ela conta que no meio dessa apresentação ela foi interrompida por um dos compradores e falou: fulana, né, para não falar o nome dela, como você quer que a gente leve a sério a sua apresentação e a sua empresa se você nem pintou as suas unhas antes de vir conversar com a gente? Uau. Então, parece, né, como? Não, isso é impossível, né? Mas aconteceu. E a gente também tem um caso que eu acho que é bem representativo de uma empresária da África do Sul, que ela tem um nome que é neutro. Então, ela diz que ela começava a falar com os compradores, eles não sabiam se estavam falando com um homem ou com uma mulher. E quando fechavam um negócio e encontravam ela cara a cara, sempre era um choque. E ela, ela foi beneficiada, segundo ela, porque ela ganhou, segundo ela diz, muito mais oportunidades de negócios que algumas companheiras, mas que sempre era um choque quando eles viam que era uma empresa pertencente a mulheres. Então, posso trazer muitos outros exemplos, mas eu acho que, no nosso caso, o viés com as empresas de mulheres, muitas vezes eu não sei se essa empresa, por ser pertencente a mulheres, pode ser tão capaz, pode ser tão eficiente. Muitos dizem que fazer negócios com mulheres tem um risco maior, ou que elas talvez não consigam atender uma demanda que seja muito grande, porque acreditam que as empresas de mulheres sempre são pequenas. É uma pergunta que a gente sempre recebe, mas são todas pequenas, né? Ou startups? É tipo, não, gente. Existem empresas de mulheres que faturam milhões de dólares por ano e são super bem sucedidas. Então, acho que esses são alguns exemplos de onde a gente percebe esses vieses conscientes e inconscientes, especificamente com empresárias. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Porque enquanto você estava falando, eu estava pensando no que a Raniele estava comentando, né? Ela falou assim, lugar de mulher é onde ela quiser. A gente está trabalhando para isso. Mas se a gente olha como que a coisa acontece na prática, o que a gente percebe a gente está tentando entrar nesses espaços, a gente está o tempo inteiro sendo convocada a provar
de maneira duplicada ou, né, com mais intensidade, de que é capaz para ocupar esses espaços, justamente porque quando a gente pensa na construção do que é ser mulher e do que é ser homem, a gente ainda vê, por exemplo, o feminino muito associado à delicadeza, à gentileza, ao instinto, né, uma coisa de uma percepção que, vamos combinar, que no espaço corporativo não funciona muito bem, né? Quando a gente pensa em empresa, a gente pensa em dados, a gente pensa em capacidade analítica, eu penso em capacidade de persuasão. Eu não penso em delicadeza, em instinto. E quando a gente pensa em mulher, eu acho que uma outra coisa, enquanto você estava falando, eu estava pensando, é o quanto a gente associa mulher à maternidade. E o quanto que essas duas coisas juntas, e a gente tem dado mostrando isso, né? De que a maternidade, ela prejudica a carreira feminina, enquanto a paternidade beneficia a carreira masculina. Porque a mulher que se torna mãe, ela passa a ser olhada por uma perspectiva de como que você vai conciliar as duas coisas? Né? Ou, agora ela vai privilegiar a maternidade, ela não vai focar no trabalho tanto quanto ela focava antes. E se ela precisa, por exemplo, sair para buscar a criança, ela está negligenciando essa carreira. Ao passo que esse cara, na hora que vai buscar o filho, fala assim, que incrível, ele é um super pai, né? Ele é um super pai e ele é um super funcionário, porque agora ele consegue equilibrar essas duas coisas. Não sei como que é a percepção de vocês sobre isso, ou se é uma impressão mais até minha, porque me tornei mãe há pouco tempo e acho que tenho experimentado isso para além da teoria. Bom, trabalhando no movimento A Voz Delas, a gente sempre fala que esse é um dos pontos que realmente impede que as empresas deem espaço para as mulheres atuarem como motoristas profissionais. Muitas pensam, olha, eu não vou contratar uma mulher, porque além de pensar que é um sexo frágil, né, ainda pensa, porque se ela tem um filho ou se ela tem um anseio de ser mãe, isso pode ser alguma coisa que vai impedir ela, até porque o dia a dia de uma caminhoneira, de uma motorista de ônibus, nem sempre é como ir ao trabalho e voltar para casa no mesmo dia, né? Muitas passam dias e até meses longe de casa. Mas a gente conversa muito com profissionais do segmento que elas falam que muitas delas encontraram no caminhão ou no ônibus um meio de sustento para a família. Então elas buscam aquilo como fortaleza para ir no dia a dia, trabalhar e trazer o sustento familiar, né? Então a gente pensa, por que as transportadoras, outras empresas não dão a oportunidade para a mulher, pensando nesse quesito, e para o homem eles contratam, mesmo sabendo que o pai também deve ter as mesmas responsabilidades que a mãe com o seu filho, né? Ou deveria. Então, ou deveria, isso. Então, esse é um dos pontos aos quais as mulheres sofrem por não ter oportunidade no mercado de trabalho, né? Esse pensamento ainda dentro da caixinha de que algumas empresas têm. Eu não tenho voz de fala como mãe ainda, mas o que eu percebo, porque eu convivo com muitas pessoas à volta, principalmente no departamento, e eu percebo até homens, e às vezes as próprias mulheres, quando elas vão falar alguma coisa, elas acabam beneficiando o homem se ele faz aquilo que no fundo é o papel dele como pai, né? Então eu tenho um colega esses dias que comentou, tava trocando a fralda do filho, tudo mais, e aí a moça que trabalha na casa dele, né, a secretária falou, meu Deus, você é um pai maravilhoso, você tá trocando a fralda do seu filho. E aí ele falou que a esposa dele mudou a fisionomia, né, olhou assim e fechou a cara. E aí ela falou assim, não, mas ele tá fazendo o papel dele como pai, não sou eu como mãe que tenho que trocar a fralda o tempo inteiro. Então eu acho que até as próprias mulheres, pela cultura, a gente precisa começar a encarar como os dois lados têm esse papel, o pai e a mãe. E não é porque ele tá fazendo que ele é um pai maravilhoso. Ele tá fazendo porque é a responsabilidade dele, né? Não tirando o mérito dos pais que são maravilhosos ou não. Mas assim, é o meu papel, é o papel do homem também, né? Então acho que a própria mulher precisa começar a encarar isso como uma coisa mais natural, né? E não falar que ele é, de uma certa forma, diferenciado por estar fazendo aquilo, né? Então acho que no geral, acho que não vem só dos homens, mas nós mulheres precisamos olhar isso com, talvez com uma visão mais aberta, né? É porque no final das contas a gente é educada nessa mesma sociedade, né? Então quando você pensa na construção do que é ser mulher, na construção do que significa ser homem, a gente também cresce um pouco naquela expectativa de que você tem que, senta como uma menina, se comporta direito, seja mais delicada, ou por que esse caderno desse menino tá com essa letra tão redondinha, parece um caderno de menina,
né? E se o dela tá com um garrancho, parece um caderno de menino, tá desleixado. Então a gente vai construindo um pouco dessas expectativas e elas não param dentro de casa. Elas não ficam só ali na maneira como a gente se relaciona nos, né, afetos íntimos, mas elas vão para os espaços de trabalho. Fico pensando especificamente com relação a mulheres motoristas, por exemplo, a ideia de que mulher no volante, perigo constante. Que são coisas que a gente fala, né? Ah, a mulher vai estacionar. E eu percebo isso quando eu tô dirigindo e eu vou fazer uma baliza, por exemplo, que se eu entro com um carro e estaciono rapidinho de primeira, rola sempre de algum cara que tá perto um olhar do tipo... Nossa, ela fez a baliza, né? Porque a expectativa ela não vai saber dirigir, ela não vai saber fazer uma baliza, mulher no volante como um grande perigo. E aí eu fico pensando que isso também é um grande empecilho para que a gente cogite algumas carreiras, por exemplo. Sim, e... Tem dados, né, de 2022 da Polícia Rodoviária Federal e do RENASH que mostra que a quantidade de acidentes que envolveram a mulher como condutora em 2022 foi bem menor do que a quantidade de acidentes que envolvia o homem. E a gente para pensar, né, com as transportadoras que são parceiras do movimento e também com seguradoras, e a gente vê que não são só falas, mas são dados que comprovam que as mulheres são mais zelosas, mais prudentes, elas praticam mais a direção defensiva. No quesito segurança, às vezes o homem se sente muito ali capaz e muito seguro de fazer uma ultrapassagem perigosa e a mulher pensa de uma forma mais racional. Então, muitos pensam isso, né? Então, a gente já vê no dia a dia, a mulher tá dirigindo, se faz alguma coisa, o homem já fala assim, às vezes nem uma mulher fala, né? Nossa, é uma mulher. Imagina num caminhão, né? Num caminhão que tem uma carreta com carga. Então, realmente é algo mais delicado, mas tem muitas mulheres aí no dia a dia que provam que realmente são capazes e não desmerecendo os homens, né? Mas muitas ainda dirigem melhor realmente do que eles. Olha, eu particularmente vou puxar a sardinha aqui pro meu lado e vou falar que eu dirijo muito bem, obrigada. Não sei como eu iria dirigir um caminhão ou um ônibus, mas eu confesso que com o meu carrinho eu tô tranquila. Nunca teve nada, não. Mas, Camila, deixa eu te perguntar uma coisa. Das empresas comandadas por mulheres, como que é que vocês trabalham com elas numa perspectiva de... Porque muito se discutiu, ou mais recentemente ganhou um pouco mais de visibilidade, a ideia de síndrome da impostora, e a gente tem até refletido sobre isso e falado agora mais como fenômeno do que como síndrome, porque senão a gente patologiza a coisa toda, né? E eu, às vezes, no consultório até recebo alguns pedidos de diagnóstico do tipo, eu acho que ele tem síndrome do Peter Pan, síndrome da Cinderela. Aí eu falo, gente, relaxa, não existe nada disso. Então, vamos falar de fenômeno da impostora. Pensando em mercado corporativo, pensando em negócios, o quanto que você percebe esse recuo, esse medo relacionado a essas expectativas, agora não por um viés de quem vai contratar esse serviço, mas de quem está ali na dúvida ou já tocando a empresa. Sim, e a gente vê muito, óbvio, a gente observa muito, eu acho que por isso um dos pilares que a gente trabalha, o de capacitação, ele é muito mais do que capacitação técnica só, que sim, é muito importante, então a gente treina elas em finanças, marketing, liderança, recursos humanos, tudo que é relevante para uma empresa, mas também nesse ponto. Então, inclusive, a gente teve um webinar, acho que ano passado, por uma profissional maravilhosa aqui do Brasil também, falando sobre o fenômeno da impostora, né? A gente chamou de síndrome da impostora, falando exatamente isso. Como que a gente também, muitas vezes, duvida da gente, como isso impossibilita que a gente, às vezes, bata na porta de uma empresa para falar, olha, eu sou capaz, eu posso te oferecer esse serviço, esse produto, ou na hora de fazer um pitch, a gente promociona muito encontros entre compradores e empresários para que elas façam seu pitch. E às vezes até, acho que você vai conhecer muito mais disso do que eu, mas às vezes até a postura corporal, sabe? Tímida, recolhida, quase com vergonha de quase estar pedindo ali. licença. Ai, gente, desculpa, deixa eu contar aqui um pouquinho da minha empresa. E quando a gente observa em outros âmbitos, né, em geral, de maneira geral, um pitch feito por um homem, geralmente ele, né, ele tá ali super confiante. Então, que bom, não digo que o homem tem que perder a confiança, mas acho que a gente também tem que olhar um pouco isso, como a gente consegue também se parar de uma maneira diferente, que transmita mais essa autoconfiança. E a gente tem empresários que estão na nossa rede que contam muito isso também, empresários que já estão há anos, que falam, quando eu entrei também na rede, eu às vezes achava que podia ser uma debilidade me mostrar como empresa de mulheres para fora. Será que isso vai me prejudicar? E hoje não, elas vestem a camisa e orgulhosamente mostram para o mundo que elas são pertencentes a mulheres e como isso também, uma vez que elas já estão mais capacitadas e mais seguras de si, isso automaticamente traz mais oportunidades para elas também.
Eu achei interessante isso que você falou, né? Porque eu vi uma pesquisa uma vez que falava justamente isso, que os homens, eles vão, vamos supor, prestar uma vaga de emprego. Às vezes eles têm metade das qualificações que estão falando lá e eles vão, não, eu tô apto. E a mulher, você olha ponto a ponto, se tem um negocinho e você fala, não, eu não tô apta a participar dessa vaga. Então, é uma autocobrança nossa, né? Então, eu acho assim, a gente também tem que se valorizar um pouco mais e falar assim, não, eu vou prestar a vaga, eu sou apto, eu vou tentar, pelo menos. E isso é legal deles, porque eles têm essa parte de, eu vou tentar. Mas se eu conseguir, eu ganhei. A gente não, a gente fica na autocobrança, no detalhismo, do que você falou. Talvez eu vou me debilitar por eu falar que eu sou uma empresa de mulher. Não. Talvez na minha vulnerabilidade de mulher é onde eu vou conseguir ganhar espaço, né? Então tem espaço para todo mundo, essa é a visão que eu tenho. Então isso eu acho muito interessante, um trabalho nosso também de pensar como é que eu, da próxima vez... E depois que eu vi essa pesquisa, eu comecei também, eu vou prestar uma vaga... Não, eu vou tentar isso aqui. Ah, faltou isso aqui, mas isso aqui eu posso desenvolver. Né? Então, ter esse olhar também de eu posso crescer, eu posso desenvolver. Eu não preciso estar 100% pronta o tempo inteiro. Né? Até porque ninguém está pronto o tempo inteiro para tudo, mas tem uma coisa que é dessa autocobrança que vem muito dessa construção de quais são as expectativas. E eu fico batendo nesse ponto porque acho que estudando sobre gênero, estudando sobre masculinidade, eu fico tentando sempre não perder o referencial, porque senão a gente individualiza os problemas. A gente fala assim, você tem um problema e você é muito insegura. Então vai trabalhar isso, como se isso não tivesse conectado com uma realidade concreta de, por exemplo, eu beneficiar em termos de promoção de carreira um colega ao invés de uma colega, né? Ou de eu permitir a entrada em determinados espaços e não permitir necessariamente, ou mesmo uma leitura, você falou de postura. Eu fico pensando na parte de comunicação, do quanto que a gente lê mal, por exemplo, uma mulher que é assertiva. Uma mulher que se coloca, uma mulher que fala de uma maneira mais firme, uma mulher que coloca limites, ela é vista como arrogante. Sim. Né? Então, assim, nossa, se acha. Se ela fala, não, eu sou muito competente, obrigada, eu sei muito bem fazer o que eu tô fazendo, né? Eu sou muito boa, eu ganhei tanto, o meu salário é tanto. Dinheiro é um super tabu para mulheres, né? Seja no sentido de administração do próprio dinheiro, seja no sentido de eu quero ganhar dinheiro. Uma mulher que é ambiciosa não é bem vista. Um cara ambicioso é super bem visto e admirado. Ele provavelmente vai ter um podcast, vai escrever um livro e vai dar muitas palestras sobre como que ele deveria ser um super exemplo, né? E aí eu fico pensando de novo nessas barreiras que a gente vai criando para acessar alguns espaços e como que é legal trabalhar. E aí vou puxar de novo, especificamente para você, Camila, assim, como que foi a receptividade dessas mulheres ou como tem sido a receptividade para esse tipo de trabalho de discutir o coletivo, né? Eu acho que é isso. Eu acho que no passado, pelo que me contam, né, quando a WeConnect International foi criada em 2009, lá nos Estados Unidos sempre foi mais tranquilo, porque já é algo que se falava há muito tempo. No Brasil, no começo, teve essa resistência das empresárias falarem, eu não sei se eu quero ter um selo que comprova que eu sou uma empresa pertencente a mulheres. O que isso vai me beneficiar? E muitas vezes, quando as corporações vão perguntar para os seus fornecedores, de maneira geral, se existem empresas de mulheres, às vezes ainda existe um receio. De tipo, será que vale a pena eu levantar a mão e falar eu sou uma empresa de mulheres? O que isso vai trazer de positivo para mim? Mas eu sinto que uma vez que elas entram na rede e sentem essa... Porque também é muito lindo que eu acho que a gente fala muito da conexão que a gente faz entre as empresárias e os compradores, mas também são feitas muitas conexões entre elas. Não só conexões de negócios, é uma conexão que extrapola, acho que, o mundo dos negócios e vira uma coisa de suporte, de sororidade, que elas se apoiam muito. Então, aquela empresária que tem mais experiência fazendo negócios com multinacionais, ela apoia aquelas que estão entrando na rede há menos tempo. Como que você pode fazer para acessar esses compradores, para estar pronta para fazer negócios? Então, eu diria que hoje no Brasil a gente vê muito isso, assim, não só porque eu estou sentada aqui, mas eu vejo isso muito no Brasil, muito forte. Esse movimento que é criado entre elas, de conexão entre elas também, como isso também traz muitos efeitos positivos para a nossa rede de uma maneira que a gente não imaginava tanto, da conexão entre elas. Então, eu sinto que hoje em dia, sim, eu acho que elas sentem que isso é beneficioso para as empresárias, é beneficioso para a empresa delas, e cada vez mais as próprias empresas buscam a gente para conseguir se identificar como women-owned ou pertencente a mulheres, que a gente vê como algo muito positivo. E aí fiquei com duas perguntas na cabeça. A primeira para a Rafa, estando no setor de compras, assim, como que é estar do outro lado, enxergando um pouco desses movimentos que estão acontecendo? A gente percebe muito uma melhora também, porque quando eu entrei,
né? Então a gente trabalhava com uma empresa e era o básico, né? Então a gente tem uma meta e a gente vai seguir isso porque o cliente está demandando, ou algo no sentido. E hoje já é muito assim, nós vamos fazer porque é certo. E a gente vai fazer porque a gente quer contribuir para a economia e porque a gente quer desenvolver as empresas, porque a gente quer quebrar os vieses. Então entra muito nessa parte do impacto social, né? E a gente está vendo esse movimento das empresas no geral, então não é só a BASF, mas nossos clientes, nossos fornecedores, os parceiros no geral, o assunto está muito forte, principalmente na América do Sul e na América do Norte. Em outras regiões, não tanto. E também, às vezes, até pela cultura. Mas a gente vê que também a parte de gênero está entrando muito forte, né? E quando a gente está do outro lado, para a gente é interessante ver essas diferenças, né? Quando você consegue desenvolver uma empresa e ela fala, nossa, eu aumentei meu faturamento porque eu tive a oportunidade de entrar para uma grande empresa. Eu participei de um projeto de mentoria com o eConnect ou com a BASF, ou com uma outra empresa que me desenvolveu. E aí é um ganha-ganha de todos os lados, né? Da empresa grande que está ali ajudando, da empresa menor ou do que seja. E então a gente está vendo esse movimento crescer muito. E aí o que eu vejo de importante, que eu ia fazer até um parênteses na sua fala da questão de quebrar os vieses, né? Porque a gente tem o polo feminino e o polo masculino. E a gente sabe que normalmente o homem vai mais para o masculino, a mulher mais para o feminino. Mas necessariamente precisa ser assim? Não. Né? Então, acho que quebrar isso, trazendo o respeito a qualquer tipo de diversidade, eu diria. Independente de gênero ou não. Porque aí eu entro, né, até com você, Anny. Quando a gente conheceu o movimento e começou a falar das caminhoneiras, passou o vídeo, a gente achou super legal. E aí a gente tava vendo as caminhoneiras bonitas e maquiadas e com a unha linda. E eu falei assim, gente, olha como a gente cria um viés. Porque a gente acha que porque ela é caminhoneira, então ela vai ser extremamente masculina e ela vai ter que estar polarizada para um outro lado. E não. Então, ela pode ser, se ela quiser. Se eu quiser ser mais masculina, se eu quiser... Posso, é um direito meu. Mas se eu também quiser manter o meu lado feminino e dirigir um caminhão, eu também posso. Então, eu acho que isso é um poder de fala que a gente tem que seguir, né? O respeito. Então, se eu quero ser feminina, eu vou ser feminina. Se eu quero ser masculina, eu vou ser masculina. E para qualquer coisa. Tanto para homem, quanto para mulher, quanto para qualquer outro grupo de diversidade, eu vejo dessa forma, né? É dar o direito da pessoa ser como ela é. Não, e até vou, assim, já que você abriu um parênteses, eu vou abrir um colchete, assim, né, vou abrindo coisas, que a gente pode, inclusive, questionar o porquê que a gente associa o fazer as unhas, por exemplo, ou ter as unhas pintadas como um signo do feminino, né, e aí a gente entra nessa possibilidade de abarcar outras expressões do feminino, outras expressões do masculino, pensando como que a gente lida com os nossos próprios desconfortos. Porque quando você fala pra mim assim, nossa, a gente tinha uma ideia e aí a gente chega lá e encontra alguma outra coisa, talvez o que as pessoas não entendam, e eu vejo muito essa confusão, que é assim, a gente tem que acabar com todos os preconceitos. Enquanto psicóloga, com a bagagem de psicologia social, eu vou dizer assim, é impossível acabar com preconceitos. Porque preconceito é alguma coisa que está na esfera do cognitivo. A gente cria um pré-conceito de alguma coisa. Estereótipos. A gente tem um estereótipo e aí a gente imagina alguma coisa. Até aí, a gente não necessariamente tem um problema. Aonde mora o problema? Quando isso vira discriminação. A discriminação é a materialização do meu conceito sobre alguma coisa. Então, quando você fala, eu tinha uma ideia, eu chego, olho, isso me gera um estranhamento, e o estranhamento não vira discriminação, tem nada de errado nisso. A gente só está acomodando uma informação nova. Mas quando a gente entra, chega e tem esse choque, e isso se transforma, se materializa numa ação discriminatória de, deixa eu afastar isso aqui, deixa eu punir, e aí eu, né, até vou guardar essa informação da punição para a gente falar um pouquinho de assédio e importunação, mas eu só queria puxar um último gancho aqui, já que a gente falou de movimento e falou de mulheres que se apoiam e desses estereótipos, para pensar como que é a conexão entre elas do movimento, né? Não apenas pensando para fora, mas pensando para dentro, porque fiquei curiosa para saber se elas têm algum contato, como que é. A gente vê muito, né? Nós temos uma pessoa do nosso time do movimento que ela é única e exclusiva para cuidar do relacionamento com caminhoneiras, com motorista de ônibus e com cristais. E elas mesmas criam grupos de WhatsApp, de Facebook,
para se ajudar mesmo, né? Então, eu tava até comentando com as meninas antes, um dos pontos que as mulheres sofrem muito é a questão de infraestrutura, estrutura de banheiro, em pontos de parada, em postos de combustível. Então, muitas vezes, o homem chega, ele vai usar o banheiro, ele tá tranquilo. A mulher não. Muitas vezes ela chega nos locais, ela se depara com um banheiro unissex, então ela já não se sente segura de utilizar, sabendo que o homem pode entrar a qualquer momento. Ou tem um banheiro feminino, mas tem algumas deficiências de não ter trinca na porta, né? Falta de manutenção. E a gente percebe que elas se ajudam muito. Então, uma das coisas que elas falam, né? Olha, eu viajo sozinha, eu sou caminhoneira, e quando eu vou parar num ponto de parada, num posto de combustível, eu quero usar o banheiro, se eu vejo que tem muito homem por perto, eu não me sinto segura, eu espero uma mulher chegar, seja ela a Cristal, a esposa de um outro caminhoneiro, ou seja ela caminhoneira também, para pedir ajuda, né? Para ali olhar por mim, olhar enquanto eu tomo um banho, enquanto eu uso o banheiro. É algo triste, né, de se falar, mas infelizmente é a realidade. Então, até dando um exemplo, né? A Juliane, uma motorista do Movimento A Voz Delas, dirige Nosso Estrela Delas, ela pegou um período de descanso e ela foi fazer um trabalho para a própria empresa dela, né? Ela dirige cegonha, então ela ficou uns 15 dias fora. E ela falou que durante esses 15 dias, ela tomou no máximo 2 banhos dignos, foi muito. Porque a questão da segurança, né? De ela ter ali a segurança mesmo de entrar no banheiro, de tomar um banho demorado. E também pela higiene. Muitas delas falam que ficam em cima de um tijolo, porque tem bactérias, tem bichos, né? Então, assim, no geral, a gente percebe que as mulheres, elas se ajudam muito, né? Elas criam grupos, elas conversam, elas falam ali... dando palavra de força mesmo. A gente sabe que o dia a dia não é fácil, mas vamos, nós somos capazes, né? Muitas delas, a Ju mesmo, ela participou do evento aqui e na BASF, e todas as transportadoras ficaram encantadas com ela, porque ela fala com brilho no olhar, né, Rafa? Ela fala, gente, o poder da mulher é poder, a gente pode tudo que a gente quer. Então, assim, no geral, a gente vê que elas são bem unidas mesmo, é uma dando força e, como eles falam, uma ajeitando a coroa da outra, né? Fiquei, enquanto eu estava te ouvindo, estava pensando em outras 15 mil coisas aqui, sendo uma delas, é surreal a gente pensar que enquanto mulher, a gente entra em determinados espaços, a gente precise chamar atenção para o fato de que a gente tem condições de fazer, como foi dito aqui anteriormente, porque eu fico pensando que quando um homem entra para dar uma palestra, por exemplo, ele não vai perder 10 segundos da palestra dele dizendo assim, eu sou homem, eu sou capaz de estar aqui. Você pode acreditar no meu potencial, você pode acreditar que porque eu sou homem, eu tenho características que vão me ajudar a gerir essa empresa. Não, ele vai falar do trabalho dele. Isso não tá, porque está posto. Assim, né? A gente já espera, a gente quer ouvir o que ele tem a acrescentar. Mas aí a gente vai ficar pensando, enquanto mulher, sobre a necessidade da gente chegar nos espaços e reafirmar essa competência, ou reafirmar que, né, tem credibilidade, etc., que muitas vezes vai vir por uma tentativa, enfim, até de se posicionar de uma determinada forma, como a gente estava falando. E aí pensando também nessa diferença que é gritante, é pensar como a gente, enquanto mulher, está o tempo inteiro pensando... Mas será que dá para sair nesse horário? Será que dá para sair sozinha? Será que é seguro? Será que eu preciso avisar alguém que horas que eu tô saindo e que horas que eu tô voltando? E se eu pegar um carro de aplicativo, será que eu vou conseguir chegar em casa? Ou não? Não, acho que é melhor não ir nesse horário. Talvez não seja bom eu beber nessa festa, porque isso pode me colocar em uma situação de maior vulnerabilidade. Mas e se eu colocar uma determinada roupa? Será que vai chamar muita atenção? E aí a gente vai minando a existência. Tem pesquisa mostrando, agora vai me falhar a memória o dado específico, mas, se eu não me engano, foi do Instituto Locomotiva com o Instituto Patrícia Galvão, em que eles entrevistaram homens e mulheres sobre sensação de segurança em espaço público. E homens disseram que se sentiriam menos seguros se fossem mulheres, e mulheres disseram, eu me sentiria mais segura no mundo se eu fosse homem. E é surreal a gente pensar que a gente vive o espaço público e também o espaço de trabalho de maneiras completamente distintas, simplesmente em função de que a gente nasceu com corpos biologicamente distintos, porque essa é a grande diferença. E aí, estou pensando aqui nas questões internas e externas de violência, de assédio, queria ouvir um pouco vocês sobre isso. Quem quer começar?
Eu acho que eu vou até fazer um parênteses antes das meninas começarem a comentar, para aproveitar, acho que o que a Rani comentou das caminhoneiras, o que você falou dessa questão de segurança e do assédio. E acho que a gente pode deixar até uma mensagem para quem estiver assistindo também, né? Porque se a gente tiver fornecedores, transportadoras, empresários, para olharem um pouco para isso e pensarem, né? Será que eu tenho condições estruturais para receber uma mulher, uma pessoa de outro gênero? Então, eu tenho um banheiro feminino separado, né? Eu tenho infraestrutura num posto. Então, as pessoas que estiverem escutando, às vezes não é que não tenha porque não quer, é porque a gente não parou para refletir sobre. Então, é meio que um chamado para quem estiver assistindo também para pensar nisso, né? Então, eu vou pensar a infraestrutura da minha empresa, vou pensar como é que eu crio um ambiente muito mais inclusivo para eu receber essas mulheres ou qualquer pessoa de um outro grupo, para que ela se sinta mais confortável, se sinta segura, se sinta pertencente ao ambiente onde ela está. Né? Então, acho que isso é legal. E se alguma empresa também tiver dúvida, o que eu posso fazer? Entre em contato com a Basta, entre em contato com o movimento, né, Anny? Porque a gente já fez eventos assim e a gente consegue também já trazer alguma experiência do que a gente teve. O que eu preciso mudar, o que eu não preciso mudar, para onde que eu olho. Então, a gente consegue ajudar a trilhar um determinado caminho. Né? Acho que isso é importante. Então, só um parênteses pra gente aproveitar o poder de fala, mas deixo para as meninas comentarem também. Eu fiquei pensando também, eu acho que super importante, pensando do nosso ponto de vista, né, que a gente trabalha com as empresas de mulheres e que a gente já fez com a BASF e funciona super bem, eu acho que super importante tratar do ponto de vista da cultura também. Se aqui a gente está falando que vai conectar empresárias com compradores, a gente está lá treinando as empresárias e capacitando elas, mas como a gente também consegue preparar esses compradores para que eles estejam capacitados para ter essas conversas com as empresárias, né, para levar adiante negociações. Então, eu acho que isso é um ponto fundamental que a gente sempre bate muito nessa tecla, assim, como a gente consegue mudar a cultura mesmo, que eu acho que na BASF, né, querendo puxar sardinha, mas eu sinto que é uma coisa cultural mesmo, que a empresa fala essa língua e não é uma coisa forçada, mas a gente também treina muito os compradores das corporações que estão com a gente para evitar alguns exemplos também que a gente já teve de comprador começar a conversar com as mulheres e com as empresárias, né? E falar, ai, que bom, eu estava mesmo precisando trabalhar mais com mulheres, né? Porque eu estou precisando de gente mais delicada trabalhando comigo. Preciso de fornecedores mais delicados. Então, vai ser ótimo ter você com a gente. Então, de repente, a intenção foi até positiva, né? Que a gente falou dos preconceitos e do pré-conceito, mas não necessariamente todas as nossas empresárias e todas as mulheres vão ser mais delicadas. Então, eu acho que um ponto onde a gente pode trabalhar muito forte é na cultura mesmo e como a gente consegue capacitar essas equipes internas, principalmente compradores, para conseguirem ter essas conversas de uma maneira mais respeitosa. Ou até aquela coisa do chegou a mulher para enfeitar o ambiente. Falam muito também. Não falam muito. Assim, que bom falar que... Você estava, Rafa, nesse evento, teve um evento que uma pessoa falou... Gente, que bom estar aqui com tantas mulheres bonitas que estão aqui enfeitando esse evento. Eu fiquei, gente... Não, acho que eu não estava nesse evento. Era um evento lembrar, acho que massivo. E eu, dá aquele calor, né? Assim, dá um desespero. A pessoa às vezes não fala na maldade. Acho que a gente também tem que olhar, né? Com esse... Às vezes você quer fazer uma coisa para ser confortável, fazer uma gracinha. Às vezes você não percebe, você fala sem querer. Então, acho que é por isso a importância de trazer essa questão do treinamento. Ou não treinamento, mas conversas, como a gente está fazendo aqui hoje. Né? Tem a BASF, tem a Semana da Diversidade e Inclusão. Então, traz vários assuntos para discutir. Que aí eu acho que as pessoas elas vão olhando diferente. Poxa, eu não pensei nisso. Agora eu internalizei e eu entendo que isso é diferente. Então, é só mais uma questão de conversar, eu acho, né? E começar a trazer o assunto para ser internalizado. Que aí a gente já vai fazendo uma diferença, né, Ká? Porque pensa, quantas vezes vocês ouviram alguma coisa do tipo, nossa, essa sala está muito bonita, repleto de homens, né? Ou alguma coisa, nunca, né? Eu estava num evento com o pessoal em Minas Gerais, do Ministério Público, e estava com desembargadoras com 30 anos de carreira. E essa, assim, até hoje eu entro nos espaços e eu ouço algum promotor, algum advogado, algum estagiário falando assim, chegou a desembargadora para enfeitar o ambiente. Ela fala, eu nunca vi um juiz entrar num fórum e alguém falar assim, chegou o juiz para enfeitar o ambiente. São coisas que passam, por vezes, despercebidas e que eu coloco, eu falo assim, tem uma diferença entre assédio e uma interação desajustada.
às vezes a gente tem algumas interações que são desajustadas. E aí, para mim, a grande diferença é, óbvio que existem alguns limites dentro desse campo, né? O toque físico, por exemplo, não entra numa interação desajustada, mas às vezes no campo dos comentários, às vezes a gente faz algum comentário que depois alguém fala assim, não foi legal. E aí eu acho que a grande diferença vem no que acontece depois. Que tem um abismo entre eu virar e falar assim, putz, eu não tinha percebido que eu falei isso, desculpa, isso não é legal, não vou falar de novo, vou ficar mais atento, versus alguma coisa que, ai, lá vem a enjoada, lá vem falar, não pode falar nada mais. Ah, meu Deus. E aí as reviradas de olho, que eu acho que deve ser alguma coisa que, não sei, na minha experiência acontece muito, não sei com vocês. Sim, sim, acontece muito e puxando muito para o lado das mulheres, né, motoristas, a gente vê muito isso e foi uma forma que a Mercedes, junto à BASF e outras empresas parceiras e o Grupo Justiceiras, viu de criar alguma campanha, algum mecanismo para ajudar essas mulheres que sofrem com essa questão do assédio mesmo ou importunação sexual. A gente sabe que isso faz parte da sociedade, de todos os ambientes, mas o foco dessa campanha, que chama Coletivo de Respeito, é para dentro do transporte coletivo. Né? É um ambiente que tem muita mulher, é um ambiente que tem muito homem, é um ambiente que tem muito assédio. Né? Então, foi até uma pesquisa do Instituto Locomotiva e do Instituto Patrícia Galvão, que eles viram que muitas mulheres, eu não vou me recordar se são 97% das mulheres que responderam o questionário em 2019, quando eles fizeram a pesquisa, já haviam sofrido com assédio dentro do transporte coletivo. E o pior é que, no geral, nós, né, meu local de fala também, nós não temos essa cultura de reportar para as autoridades, né? Porque a gente já pensa que nada vai acontecer, porque vai ser só mais um boletim e que nada vai ser feito. E você se sente envergonhada de relatar, né? Sim, acho que essa é a questão. Sim. E aí a gente começou a pensar, né, na Mercedes, por que não descobrir como é isso dentro da nossa fábrica, dentro da nossa empresa? E muitas mulheres também já haviam sofrido. E também com essa mesma cultura de não reportar. Então, unindo forças com outras empresas, a gente criou o Coletivo de Respeito, que tem como objetivo aumentar os canais de denúncias para as mulheres que já sofreram, né, com assédio dentro do transporte coletivo. E como que funciona? A gente trabalha com diversas divulgações nas redes sociais e em pontos fixos também, estações de ônibus, de metrô, né, ônibus, dentro mesmo do metrô, naquelas comunicações que ficam, né, tem uma comunicação com um QR Code. E ao direcionar o celular naquele QR Code, a mulher ela é levada a um formulário. Dentro desse formulário, ela pode dar ali informações do assediador, do assédio, do momento, como foi. E ela recebe um suporte do Grupo Justiceira, que são mulheres preparadas para apoiar outras mulheres. Então, essas mulheres que sofreram com esse assédio, ou que sofrem, né, podem preencher esse formulário e receber ali um suporte assistencial, jurídico, né, psicológico. Então, assim, é uma campanha que a gente vê que tem uma força muito grande. A gente sabe que acabar com o assédio é muito difícil, né, como foi falado que acabar com o preconceito também mas a gente vê que uma iniciativa dessa é muito grande, né? Então, até para o público, vocês, mulheres que já sofreram com assédio ou que infelizmente possam vir a sofrer porque estamos suscetíveis, né? Infelizmente, procurem pelo Coletivo de Respeito, reportem, né, para as autoridades e recebam todo esse suporte que a gente vem oferecer para vocês. Porque eu acho que tem um grande mito que eu não vou denunciar porque não vai dar em nada, que é um pouco até do que a gente ouve nos casos de violência doméstica, que eu sei que não é um tema que a gente vai se aprofundar aqui hoje, mas existe uma crença de que se eu fizer alguma coisa, eu vou sofrer uma retaliação. Seja num caso, e talvez a gente possa dividir até, né, pensando em importunação, nesses assédios que acontecem nos espaços públicos ou mesmo por parte de clientes, a ideia de que não vai dar em nada, então eu não vou nem, além de me incomodar e comentar com algumas pessoas mais próximas, eu não vou fazer nada. E o assédio dentro da empresa, eu acho que existe um medo muito grande da retaliação. Sim. O que vai acontecer se eu fizer uma denúncia? O que vai acontecer se eu tomar alguma providência, né? Como que vai ser esse desdobramento? E aí eu acho que a gente tem alguns caminhos para
construir essa transformação, essa mudança, algumas delas passam pela legislação. Então, né, a gente tem algumas leis mais recentes, inclusive, que têm chamado a atenção para o tema, que têm colocado, como, por exemplo, a Lei Emprega Mais Mulheres, que tem colocado a obrigação das empresas de abordarem o tema, mas a legislação sozinha, ela não dá conta, porque senão a gente judicializa tudo, todas as relações. A gente precisa de uma mudança que é de cultura, tanto cultura pensando em espectro mais amplo, quanto de cultura organizacional. E aí, pensando nessa materialização, né, ou nesse transportar da lei e da ideia. Queria que vocês me contassem um pouco o que vocês pensam sobre o papel da empresa na prevenção e no cuidado aos casos de assédio, por exemplo. Quer começar, Rafa? Não, posso começar. Eu acho assim, eu acho que o principal, vocês falaram das denúncias, né? Eu acho que ter um canal de denúncia, e aí não só internamente, né, para os funcionários, mas externos também. Então, para um fornecedor, um cliente, poder também fazer essa denúncia, né? E que isso seja anônimo, para realmente trazer essa segurança para a pessoa que, né, para a vítima que está ali fazendo aquela denúncia. Então, eu acho que esse é um dos pontos principais. E o que eu vejo também é muito a questão de conscientização. Então, são os treinamentos no momento que a pessoa entra na empresa, e não só quando ela entra, mas acho que depois durante, né? Então, todo ano ter alguma questão de conscientização, treinamento para liderança, mas também para os colaboradores no geral. E aí ter esses momentos de conversa. Então, uma semana da diversidade e inclusão, que eu vou trazer vários assuntos. Acho que é muito livre para pensar, dá para fazer de diversas formas, né? Mas abordar o tema, acho que é importante. Ter um código de conduta, né? E um código de ética é muito importante. Sim. Porque aí um colaborador, quando ele entra, ele já vai ler aquilo, então ele já sabe que a tolerância é zero dentro daquela empresa para esse determinado tipo de assunto, né, de assédio ou qualquer outro tipo de discriminação ou qualquer coisa que infringe os direitos humanos, né, de maneira geral. Então, isso é bem importante porque ele já se compromete, ele já se conscientiza, olha, na minha empresa não tem tolerância para isso. Né? E isso linka também com os valores das pessoas. Então, a gente vê hoje em dia, né, que as pessoas elas querem trabalhar em empresas em que estão linkadas com seus valores pessoais. Sim. Então, isso é muito importante, né? Eu senti que eu realmente estou seguro, estou num lugar que provém um ambiente mais agradável para mim, que eu posso ser eu mesmo, etc. Então, eu vejo muito essa questão, acho que eu diria que o principal é isso, é ter esse código de conduta e de ética, ter esse lugar para fazer as denúncias anônimas e fazer toda essa questão de conscientização, né? Seja através de um treinamento ou através de uma conversa, para criar essa cultura diversa, né? Então, até para as pessoas que muitas vezes não estão tão envolvidas no assunto, ou que não faz parte do ambiente, para elas começarem a se conscientizar e falar, não, é verdade, eu posso pensar dessa outra maneira. Então, eu acho que essa conscientização é muito importante. Sim. Posso um minutinho sair do papel representante WeConnect e falar do lado pessoal, uma coisa que eu acho muito importante também, que eu também bati muito na tecla da cultura, do treinamento, da educação, o código de conduta, acho que são fundamentais. Mas pensando um pouco numa experiência profissional prévia à minha época de WeConnect, quando eu trabalhava numa outra grande empresa também, e que eu sinto que tinha tudo isso, muito bonito, mas a gente conhecia inúmeros casos de assédio, de coisas que hoje em dia, então, olhando em retrospectiva, muitos outros nunca foram nem sequer tratados como casos de assédio, mas era. E quando isso era levado para um setor de compliance ou algo assim, nunca nada avançou. Tudo continuou igual. Então, eu acho que, assim, me fez pensar muito nisso, sabe? Saindo do papel WeConnect, mas acho fundamental ter tudo isso. Mas se a gente vê que vai lá, faz uma denúncia, faz 2, faz 5 e nada acontece, aí também tem alguma coisa errada, né? Sim. Então, fiquei pensando muito nisso também. Acho que essa consciência de também tomar medidas que toda a equipe, no caso das empresas, veja, olha, eu denunciei, foi comprovado que era real, óbvio, e foram tomadas algumas medidas para que isso não aconteça mais. Acho que isso que você falou é muito importante, porque se você denuncia, nada acontece, você fala, não posso confiar. Por que eu vou denunciar, então? Você fica com medo. Então, acho que é um papel da empresa, assim, denunciou, investigar até o fundo, né, e realmente entender o que aconteceu, tomar uma atitude com aquilo, que é a maneira como o colaborador vai se sentir seguro para continuar denunciando, ou se seguro na empresa em si, né? Então, eu acho que é realmente muito importante. A gente vê a BASF fazendo isso, então a gente sabe que ela está investigando, que ela está olhando com carinho para o colaborador, né? Então, ela não vê como um número, ela está vendo ele como uma pessoa e ela realmente quer entender o que aconteceu. Então,
assim, você falou uma coisa que foi muito importante, porque acho que se não olhar, a gente vai ter um problema maior, até do que se não tivesse um canal de denúncia. E aí entra um outro papel importante, que é a própria auditoria. Como você falou, de ter medidas. Então, ter uma área que seja criteriosa de auditoria e que tá olhando para todas as áreas. Porque essa área vai conseguir dizer, por exemplo, não tá tendo as denúncias e nada tá acontecendo. Então, é uma outra área que vai estar ali resguardando a área de compliance que tá ali olhando para as denúncias, né? Então, isso eu vejo como muito importante também. Sim. Pode falar, desculpa. Imagina, eu concordo com todos os pontos que as meninas abordaram e até levando também pro meu pessoal, né? Eu iniciei a minha vida profissional com 16 anos, fazendo um estágio, né? O aprendiz, tem muito hoje ainda nessa questão do jovem aprendiz. E também era numa empresa do setor automotivo, que já tem os funcionários, na grande maioria, são homens, né? E, infelizmente, eu sofri isso também. Eu trabalhava no setor de pós-vendas, então, era realmente mais homens ainda do que mulheres. E aí, eu me vi numa situação com o dono da empresa, um grupo grande, que desde que eu entrei, as pessoas já falaram, olha, tem que tomar um certo cuidado, porque ele vem pouco aqui, mas quando ele vem e ele vê uma mulher diferente, nova, ele assedia. E pra mim, ir todo dia trabalhar, eu pensava, meu Deus, se esse homem vier hoje, como eu vou agir? E aí, um belo dia, uma menina, 16 anos, né, trabalhando, e aí chega o meu gestor e fala pra mim, Raniele, eu vou pedir pra você ficar no banheiro, porque ele tá vindo aqui, e eu não quero que você sofra isso, né? E aí eu falei, meu Deus do céu. E aí eu literalmente fui para o banheiro. E a minha colega também da minha área, que já tinha visto ele, falou, não, eu vou ficar. E aí eu fiquei lá por torno de uns 25 minutos até que ele saísse para eu me sentir segura e voltar. E aí quando eu voltei, a minha colega falou, olha, que bom que você não ficou, porque ele já veio abraçando, passando a mão em locais que não deveria, né? Então, isso é uma coisa que acontece muito realmente nas empresas. As empresas falam que fazem, pregam aquilo, mas na prática não acontece, né? Então, é algo muito triste, mas é algo que realmente acontece muito, né? E que realmente precisa passar uma credibilidade para aquela mulher falar, olha, aqui a gente não aceita isso, e a gente não vai deixar que aconteça e passe impune, né? Porque senão, como a Rafa falou, a mulher realmente já não tem essa questão de cultura de reportar. Se ela vê que aconteceu e que ela reportou e não aconteceu nada, realmente ela não vai fazer mais, né? E aí, graças a Deus, né? Não faço mais parte desse time, mas tenho dúvidas que ainda aconteça. Né? É algo bem triste, porque se parte do dono da empresa, que é quem deveria dar o exemplo, né, gente? Então, imagina ali os funcionários. Não, eu acho que, primeiro que eu sinto muito pela experiência de vocês. Eu acho que é uma experiência, infelizmente, mais comum do que a gente gostaria, né, que fosse. E aí vou trazer a perspectiva de quem trabalha nas duas pontas. Eu trabalho atendendo mulheres vítimas de violência e eu trabalho com as empresas construindo as soluções para que isso não aconteça. E aí eu percebo esse gap. Esse gap gigantesco entre a gente se propõe e o que a gente efetivamente faz. E tem alguns fatores que são dificultadores nesse processo. Primeiro a gente precisa de uma liderança engajada. Se a liderança não compra a ideia, se a liderança não dá o exemplo, fica muito difícil, porque é quem tem o poder de decisão. Então, a gente precisa de lideranças engajadas, comprando a ideia. A gente precisa de um código de conduta, a gente precisa de um código de ética, a gente precisa de um canal de denúncias, mas a gente precisa entender que não é suficiente eu mandar uma mensagem automática dizendo a gente recebeu a sua denúncia e nunca mais dá notícia nenhuma. Porque daí quem entra com a solicitação de ajuda, quem faz a denúncia fica, tá, mas o que aconteceu? Né? Não, a gente está avaliando. Tá. Quanto tempo isso leva? Porque tem uma questão de transparência que precisa estar presente, de previsibilidade, dos passos que estão claros, de algum senso de que houve resultado daquela denúncia, né? E não que ficou no campo do a gente está avaliando ou a sua denúncia não foi procedente. E aí eu fico pensando, o que é uma denúncia procedente? Porque em casos de assédio e de importunação, a gente raramente tem testemunha, por exemplo. Sim. Ou
a gente raramente tem provas materiais. E aí, às vezes, a gente, enquanto empresa, entra numa lógica de assumir o papel da polícia ou do Ministério Público. Que é assim, eu quero provas materiais de que aquilo aconteceu, porque senão essa denúncia será considerada improcedente. E a gente não pensa que tem outros caminhos para ir cuidando desse assédio, dessa vítima, enquanto a gente está tentando entender se tem materialidade suficiente, o que eu até poderia questionar, enfim, se a gente precisa dessa materialidade, para conseguir tomar alguma providência. Então, eu acho que movimentos como Lei Emprega Mais Mulheres são incríveis, mas não são suficientes, porque a gente precisa transformar isso que é teoria em prática para tornar as corporações mais seguras, porque senão a gente vai começar a ter um monte de cursinho obrigatório sobre o que é assédio e para nisso, e aí a coisa não funciona, a gente vai continuar vendo, só com a diferença que as empresas vão dar o check no, não, a gente faz. Tá, a gente faz, mas quantos casos de assédio vocês tiveram nos últimos 5 anos? Não, a gente teve 2. Duvido. Assim, duvido que tiveram 2. Se tem um número tão baixo em empresas tão grandes, é porque a gente não está chegando nos casos, que são casos subnotificados. Porque essa estatística dos 2 casos em 5 anos não bate com o que a gente sabe de estatística de violência. De novo, por diversos motivos. Porque a gente não tem os meios corretos, ou porque eu tenho vergonha, porque eu me sinto responsável, porque eu tenho medo da retaliação. Enfim, uma série de complicadores para que esse assédio seja reportado, por exemplo. Só para fechar essa parte especificamente, como que vocês estão lidando com esse tema? O que vocês gostariam que fosse diferente? Acho que talvez minha pergunta seja mais essa. Assim. O que eu acho bem interessante desse tema é uma coisa que a BASF faz, e eu acho que isso serve também como engajamento para outras empresas. Além da questão de discussão, né, dos grupos de discussão, e a gente fez isso recentemente, então a gente teve vários grupos, foram convidadas mulheres para conversar, e participou o time do jurídico, né, participou outras pessoas de liderança, e foi muito aberto, foi realmente um ambiente seguro do tipo, como você se sente? O que você acha que precisa mudar? Né? Então, perguntar para as pessoas, né? E foi realmente essa conversa, então foi muito legal, até para as pessoas se sentirem seguras. Então, o grande objetivo disso foi que as pessoas se sentissem seguras em denunciar. Né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. E outro, quando você comentou da liderança, né? E eu falei, meu Deus, o seu chefe, né, precisar falar para você ir no banheiro, se esconder do dono da empresa, assim, parece uma coisa ilusória, difícil de acreditar, né? Sim. E aí, o que eu acho que é legal e que muitas empresas estão fazendo também é, por exemplo, eles sempre falam, né? Se você tem uma questão de assédio, além da denúncia, você também pode falar com o seu líder imediato. E a partir do momento que o seu líder imediato sabe e não faz nada, ele também é investigado. Então, isso é uma forma de fechar o ciclo, né? Poxa, então, ela fez uma denúncia, ela falou pro líder imediato e ele não tomou ação nenhuma. Ele podia ter feito algo ali para proteger aquele colaborador, porque também é um papel da liderança. Então, isso também é legal, porque aí os líderes já sabem disso e, consequentemente, é uma situação difícil? É uma situação muito difícil para quem está falando que sofreu assédio e para quem está recebendo isso, porque acho que nunca aconteceu comigo, mas eu me deparo com a mente dessa pessoa, né? E agora? O que eu faço? Sim. Mas é importante mostrar isso. Olha, se você não tomar uma ação para a segurança do seu time, você também vai entrar numa investigação e pode sofrer algum tipo de consequência por ter sido conivente, porque é triste dizer, mas você acaba sendo conivente com o que aconteceu porque você não tomou nenhuma atitude, né? Então, eu vejo esses pontos, assim, como caminhos para ajudar cada vez mais incentivar as pessoas a denunciarem e a gente fechar o ciclo, né? Sim. Quem quer? Pode ir, Rani. Bom, então, esses pontos que a Rafa falou, eu acho realmente essenciais. Todos os departamentos e as pessoas falarem a mesma língua, né? Para realmente você saber que aquilo pode ser que aconteça, mas que você vai ter um apoio, que você vai ter um suporte, né? E falando, assim, do dia a dia e das motoristas, né, profissionais, sejam de ônibus ou caminhões, e as cristais, né?
a gente vê que se torna um pouco mais difícil, mais delicado, porque quando você fala de um ambiente, vamos supor, a empresa, a BASF, a Mercedes, né? É mais fácil você trabalhar do que você falar no sentido de uma caminhoneira, de uma motorista de ônibus, de uma Cristal que está nas estradas. Então, ela lida com muitas pessoas diferentes, com muitas empresas diferentes, situações diferentes, né? Então, realmente, as mulheres terem a consciência de que hoje já existe, sim, muitos canais que possam ajudar, que elas precisam entender que, sim, são reais, né? Que tem uma credibilidade, sim, e nunca pensar em aconteceu e eu não vou denunciar. Eu vou ficar quieta porque nada vai acontecer, né? Porque quando ela faz isso, ela acaba, querendo ou não, contribuindo para que a cultura continue sendo a mesma, né? Que as pessoas não vejam ali de fato que aquilo é um problema e pensem em soluções. Então, realmente, falar para todas as mulheres, né? Sejam do setor do transporte ou da sociedade no geral, né? Que também pensem que as coisas... Realmente, muitos casos ficam impunes, mas que elas precisam ter essa força de denunciar, né? E, assim, eu sei que muitas coisas são envolvidas. No meu caso, quando aconteceu, eu tinha medo de perder o meu emprego, claro. Né? 16 anos, aprendiz, queria ser efetivada, né? Ter meu primeiro emprego. É muito difícil, mas é necessário, né? Então, eu acho que é isso. Eu fiquei pensando, né, conectando de volta com o nosso trabalho na WeConnect, eu acho que eu vou bater na tecla do conhecimento de novo, da cultura, dos dois lados, né? Do lado da empresa, de todo o pessoal, eu sempre falo mais especificamente dos compradores, mas que entendam o que pode, o que não pode, entender esses preconceitos que todos nós temos e como a gente pode ir derrubando eles, ou pelo menos tomando consciência para não reproduzir cada vez mais. E do lado das empresárias também, voltando lá no comecinho do nosso da nossa conversa, como cada vez mais elas conseguem se parar de uma maneira confiante, sem síndrome da impostora, sem achar que elas são menores ou menos porque são empresas de mulheres, que elas sintam essa confiança de realmente ter essas relações de negócios com os compradores de um ponto de vista mais... não quero usar uma palavra... mas confiante mesmo. Eu ia usar uma palavra, mas acho que não ia ser a palavra correta. Para evitar, né, que a gente continue reproduzindo coisas que já não são positivas para ninguém. Aí, se eu puder até fazer um último comentário, a gente acaba falando muito, às vezes, interno nas empresas, né, mas... Aí a pessoa pode perguntar, e como é que eu levo isso para uma cadeia de suprimentos, por exemplo, né? Como é que eu faço para engajar? Eu acho que aí vai no que a Camila falou da cultura. Então, ter esse canal de denúncia aberto para empresas de fora e promover essas conversas, né? Webinars, workshops, treinamento, que seja também com os fornecedores ou com clientes. Então, tudo aquilo que você faz dentro da sua empresa é simplesmente pegar aquilo e colocar com um olhar para fora e fazer junto com os fornecedores, com os clientes, porque aí você engaja, né? E eles também vão criando outras formas, canais dentro da empresa para melhorar aquilo, e aí você vai influenciando uma cadeia inteira, né? Não é só a sua empresa, e a BASF preza muito isso, né? Então, o que eu como empresa valorizo, eu quero que os meus parceiros também valorizem, porque é assim que a gente vai proteger o meio ambiente, as pessoas, a sociedade, né? As comunidades, tudo. Então, eu acho que é simplesmente replicar o que a gente faz dentro para fora, né? Transpor, né? Transpor o que está acontecendo, esse movimento que está acontecendo ali dentro. Exatamente. Também para outros espaços. Sim. Daria pra gente continuar falando sobre isso por muito mais tempo, até porque tem outras tantas questões que eu fui pensando aqui enquanto estava ouvindo cada uma de vocês, seja para a violência doméstica, seja para os casos de importunação, mas eu tenho certeza que também a gente já extrapolou todo o nosso tempo, então eu vou fazer uma rodada pedindo para que uma palavrinha final e aonde a gente encontra cada uma de vocês, para que a gente possa continuar então essa conversa. Posso rodar? Pode rodar. Eu diria que a minha palavra final é respeito. E para mim sempre vai ser. Porque aí quando você respeita o direito do outro, é independente de gênero, é independente, né, de a gente olhar para a raça, para o que seja. Se você respeita a individualidade do outro, você respeita qualquer diferença que você vai se deparar pela frente. Então, para mim, acho que é a palavra principal. E, bom, onde me encontrar, gente? Estou na BASF. Estou na área de compras da BASF. Então, se alguém precisar do contato, eu acho que a gente pode colocar depois, né, onde a gente for publicar, a gente vai colocar, né, os contatos. Eu posso deixar meu
e-mail corporativo. E as empresas que quiserem falar com a gente, fazer benchmark, quiserem entender melhor, eles estão super abertos até pra gente também aprender, né? E a gente conseguir fazer essa troca. Então, fiquem à vontade. Vou olhar para a audiência, então, também. Por favor, se vocês são representantes de empresas, de corporações e querem saber como vocês podem comprar cada vez mais de empresas de mulheres, o WeConnect International pode ajudar vocês. Se vocês são empresárias, donas dos seus próprios negócios, a gente também pode ajudar vocês. Então, bom, a Rafa vai deixar tudo no vídeo, mas o nosso site é weconnectinternational.org. E no LinkedIn vocês podem me encontrar como Camila Ribeiro também. E acho que a gente pode deixar o e-mail pessoal, o e-mail profissional também no vídeo. Quem precisar de apoio, tanto lá do corporações como empresárias, pode entrar em contato. Obrigada. Rani? Bom, eu acho que a palavra também é empatia, né? E como vocês podem encontrar o movimento A Voz Delas, né? Eu falei aqui no início que a gente une forças com empresas parceiras. A gente sabe que sozinho é possível conquistar um objetivo, né? Conquistar um resultado, mas em conjunto a gente conquista resultados maiores e melhores. E nós vimos aqui pelo pouco tempo, né, que nós tivemos para falar sobre segurança, que esse é um dos poucos entre tantos que as mulheres vivem aí no dia a dia com algumas dificuldades e que o cenário já mudou muito no transporte, mas que tem muito a ser feito. Então, você que quer se tornar uma empresa parceira ou simplesmente uma apoiadora do movimento, pode entrar em contato conosco através do nosso site, que é o avozdelas.com.br, e a gente também vai deixar os números corporativos aí e e-mail na edição desse vídeo, né? Legal. E Ari, fala você agora, eu também preenchi uma palavra. Acho que a minha palavra vai ser mais um verbo, que é lutar, né? Pra gente continuar entrando nos espaços, questionando o que está posto, para gerar mudança efetiva. E para quem quiser me encontrar, eu tô no LinkedIn, né? A grande rede social de quem é adulto e precisa pagar boletos. Então, Arielle Sagrilo, também tô nas redes como @pesquisapsi_, falando um pouquinho sobre esse tema, ajudando empresas a construírem essas soluções, né, fazer esses diagnósticos, entender um pouquinho o que é necessário para tornar esses espaços mais seguros para mulheres. Então, acho que a gente fica por aqui. Quero agradecer a presença dessas três maravilhosas que estiveram na mesa aqui comigo. Foi uma responsabilidade conduzir essa conversa, mas queria agradecer a BASF pelo convite e agradecer quem acompanhou, quem está ouvindo e vendo a gente. Fazer aquela de youtuber, assim, né? Deixa o teu like, deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta para que a gente possa se encontrar de novo. Acho que é isso, né? É isso. E para fechar, acho que a gente pode deixar duas palavras aqui também, né, gente? Que eu acho que é conexão e parceria, que a gente falou. Então, para a gente unir forças, vamos todo mundo se conectar, busquem parcerias em outras empresas, com outras pessoas, porque assim a gente consegue atingir um número muito maior de gente, engajar a sociedade como um todo, outras empresas e seguir em frente. E é isso, né? Aí, o WeConnect ganhou uma publi grátis. Eu ia falar da conexão e eu esqueci de falar, então foi perfeita, porque o WeConnect, literalmente. Obrigada, Rafa. Muito obrigada, gente. BASF. We create chemistry.